Galileu generaliza a concepção de perfeição no mundo, aplica a todos os fenômenos físicos celestes ou terrestres. O espaço, para ele, é um todo homogêneo e o que aí ocorre pode ser determinado matematicamente. Mais do que isso, para que o mundo possa ser descrito de modo matemático, é preciso que seja concebido como um espaço homogêneo, indistinto. A rigor, essa nova concepção do universo que fundamenta a ciência moderna contradiz, apesar do que ela mesma afirma, os dados da observação. Contra a evidência observável de que, por exemplo, os corpos leves sobem e os pesados caem, ela propõe que todos os corpos indistintivamente movem-se da mesma maneira. Leve ou pesado, sublunar ou supralunar são qualidades que não contam mais. A observação na ciência moderna significa eliminar dos objetos todas as suas qualidades sensíveis, observáveis, empíricas, reduzindo-as à relação quantitativa. O mundo, então, se transforma em números. Em alguns casos, a própria observação é desnecessária. Galileu formula a lei de inércia do seguinte modo, abre aspas, represento para mim um corpo lançado sobre um plano horizontal em ausência de qualquer obstáculo. Disso resulta que o movimento do corpo sobre esse plano será uniforme e perpétuo, se o plano se estender ao infinito. Fecha aspas. Um plano horizontal infinito, sem nenhum obstáculo, simplesmente não existe, a não ser na imaginação. Por isso é representação. Abre aspas, represento para mim. Fecha aspas. Na ciência moderna, o mundo apresenta-se como se fosse. A noção geral de movimento muda de significado. Galileu o relativiza, definindo-o como, abre aspas, deslocamento de uma coisa em relação à outra, fecha aspas. Ou seja, aquilo que determina se um corpo está em movimento ou não é outro corpo, tomado como referencial. E se o movimento é relativo, não possui nenhuma finalidade, que para Aristóteles era o repouso. A natureza não tem causa final, nem propriamente as causas formal e material. Os corpos não se distinguem pela matéria de que são feitos, e se sua forma influi no movimento, uma certa quantidade de ferro afunda ou não na água, dependendo do seu formato, isso se reduz a relações matemáticas. E a natureza, representada por Galileu, só resta a causa motriz, ou eficiente, conjunto de movimentos mecânicos incessantes das coisas, umas em relação às outras. Galileu Galilei nasceu em 1564 na cidade italiana de Pisa, então sob a tutela de Florença. Estuda medicina, que logo abandona para dedicar-se à matemática. Em 1589, ocupa a cátedra dessa disciplina na universidade de sua cidade, e a partir de 1591, na de Pádua. Nessa época, inicia suas investigações no campo da física, a qual já aplicava os cálculos matemáticos. Estende esse procedimento à astronomia, e para isso contribui a notícia em 1609 da invenção da luneta, lá na Holanda. Em pouco tempo, Galileu aperfeiçoou o alcance do instrumento, e a partir de janeiro de 1610 passa a observar o céu todas as noites. 2 meses depois, publica o resultado das suas observações em Sidereus Nuncius, ou Mensageiro Celeste, relatando que a Via Láctea é composta de inúmeras estrelas, que a superfície da Lua é montanhosa e que ao redor de Júpiter giram satélites. Seguiram-se outras descobertas, os anéis de Saturno, as fases de Vênus e as manchas solares. Todas essas descobertas são tomadas como indícios da confirmação do heliocentrismo. A reação das autoridades eclesiásticas foi a condenação oficial da teoria de Copérnico, como a inclusão de sua obra em 1616 no Índex dos Livros Proibidos da Igreja Católica. O próprio Galileu, que desde o final de 1610 servia na corte dos Médici em Florença como matemático e filósofo, é aconselhado a manter silêncio a respeito de suas ideias. Em 1623, porém, ao ver eleito o Papa Urbano VIII, matemático e seu amigo pessoal, Galileu acredita ter se aberto uma era de maior tolerância e liberdade. Publica então O Ensaiador, obra polêmica em que, ao criticar as concepções de um jesuíta a respeito dos cometas, também ridiculariza as teorias de Aristóteles. Além disso, em 1632, após enfrentar recusas das editoras, publica Diálogo sobre os 2 maiores sistemas do mundo, comparando as teorias de Copérnico e de Ptolomeu. Nesse mesmo ano, é intimado pela Inquisição.
condenado em 1633, é obrigado a renegar suas ideias. Abre aspas. Eu, Galileu Galilei, florentino de 70 anos de idade, acusado de veementemente suspeito de heresia, isto é, de haver sustentado e acreditado que o Sol está no centro do mundo e imóvel, é que a Terra não está no centro, mas se move. Abjuro, amaldiçoo e detesto os citados erros e heresias, e juro que no futuro nunca mais direi nem afirmarei, verbalmente nem por escrito, nada que proporcione motivo para tal suspeita a meu respeito. Fecha aspas. Diz-se que depois dessa retratação perante a Inquisição, Galileu proferiu uma frase que se tornaria célebre: "E por se move", e no entanto se move. Se ele o fez realmente não importa. O fato é que, condenado à prisão domiciliar, na qual permaneceu até a morte em 1642, prosseguiu em segredo com suas investigações e fez publicar em 1638 discurso e demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências, obra que sistematizava sua teoria e que lançaria os fundamentos daquilo que hoje se denomina ciência moderna.